Tudo jóia com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo da saga Recheios de Bolo. E o recheio de hoje é um brigadeiro de maracujá. Esse recheio ele é show de bola porque eu vi muita gente perguntando como é que eu faço algum recheio, algum doce com maracujá sem talhar. E essa receitinha ela é perfeita. Se você quer aprender, vamos lá? Nós vamos precisar de 120 ml de suco concentrado de maracujá. Eu estou utilizando da própria fruta e esse suco ele tem que estar bem quente, tá? A gente pode esquentar no micro-ondas ou no fogo normal. Uma lata de leite condensado, equivalente a 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite, equivalente a 200 gramas. Trinta gramas de leite em pó, equivalente a 2 colheres de sopa. E 15 gramas de manteiga ou margarina, equivalente a 1 colher de sopa. Então, em uma panela, nós vamos acrescentar o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a margarina ou manteiga. E aí nós vamos mexer muito bem antes de levar ao fogo. E aí, conforme a dica que eu dei pra vocês no outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card, que foi um outro recheio de bolo que eu fiz, onde eu dei essa dica, é muito bom a gente utilizar esse fouet, porque tá vendo como ele ficou um monte de gruminho mexendo com a colher de pau? E aí, pode ver a diferença, quando a gente terminar de mexer com esse fouet, todo o leite em pó, toda a manteiga, ele vai se dissolver por completo. Então não vai ficar nenhuma pelotinha, o nosso recheio ele vai ficar super liso e super aveludado. Então eu acho que faz toda a diferença você intercalando, mexendo com o fouet e com a colher de pau. E aqui a gente verifica que o nosso recheio ele começa a ferver, né? Ele tá começando a engrossar, mas ainda não está no ponto. Então a gente vai continuar mexendo para a gente poder seguir com o próximo passo da receita. Aí a gente vê que o nosso recheio ele já tá muito mais espesso, tá vendo que ele já tá borbulhando bastante. A gente não pode parar de mexer para ele não queimar, né, não grudar no fundo da panela. E aí uma dica, a gente dá uma viradinha assim na panela para ver se ele vai se desprender do fundo. Como ele não se desprendeu, ó, totalmente, ele ainda não tá no ponto. Então a gente continua mexendo bem até dar o ponto que a gente deseja.
Então, gente, nesse ponto, ele já chegou aonde a gente deseja. Tá vendo quando a gente vira a panela, o doce ele cai por completo, ó, para o outro lado. Então, quando ele fizer isso, é porque ele já tá no ponto que a gente deseja. Ele tá desgrudando completamente do fundo da panela. Então, a gente pode desligar o fogo, porque aí com o fogo desligado, nós vamos acrescentar o suco de maracujá. E aí vem o pulo do gato. O suco de maracujá, ele tem que estar bem quente. Porque se ele não estiver na temperatura do brigadeiro, se ele não estiver bem quente, o seu doce ele vai talhar. Então, ó, pode ver que o meu tá bem quente, você ainda vê a fumacinha saindo. Eu já desliguei o fogo do brigadeiro, acrescentei e agora eu vou mexer muito bem para ele voltar à textura que ele tava, né? Para ele ficar mais consistente. Então, a gente mexe muito bem fora do fogo, tá? E aí, depois que a gente mexer muito bem, você pode ver que ele vai voltar para a textura dele normal, ele vai ficar bem cremoso. E aí está, pronto, já tá bem mexidinho e olha como ele ficou lisinho e ele não talhou. Então, o suco ele tem que estar na temperatura correta para que o seu brigadeiro de maracujá ele fique perfeito. Então, agora a gente vai acrescentar essa mistura a uma outra vasilha. Então, vamos colocar toda a mistura para a gente poder deixar esse doce esfriar em temperatura ambiente. Nós não vamos levar para a geladeira, tá? Agora a gente coloca um plástico em contato com o brigadeiro para que não crie película. E agora sim, depois de colocar o plástico, a gente pode deixar ele descansar em temperatura ambiente. E aí depois disso, a gente volta para mostrar como é que ficou o nosso brigadeiro de maracujá que não talha. E aqui está o nosso brigadeiro já frio, a gente puxa o plástico, ele sai com facilidade. E olha como ele ficou bonito, ele ficou bem cremoso. Ele não ficou com nenhum pedacinho de nada, ele ficou bem lisinho, bem aveludado. É um recheio ótimo para bolos, para confeitar, né? Porque às vezes algum recheio fica um pouquinho mole e aí ele fica desfazendo o bolo. Então não é o caso desse recheio. Olha que bonito que ele fica, ó. Muito brilhante, muito aveludado e muito gostoso. E o melhor, sem talhar. Então bora lá curtir esse vídeo, galera! Nem preciso dizer que vale muito a pena fazer esse recheio, né? Porque ele é espetacular. Olha que lindeza! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Se vocês gostaram, dá um like para ajudar o canal, compartilha e bora lá para mais receitas. Beijinhos, bye bye!